porque temos pessoas que vão assistir depois. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 26 de fevereiro, né? Terça-feira. Fizemos a prova do Paraná no dia 24, no domingo. E agora a gente vai resolver essa prova do Paraná. O que a gente vai resolver aqui, hoje, vou tentar resolver, pelo menos até a 15ª questão de direito notarial. E aí, se amanhã eu tiver sem um compromisso que eu tenho marcado, eu estou tentando desmarcar, a gente resolve as outras últimas questões do direito notarial. Então, eu vou tecer algumas considerações a respeito dessa prova. Como a Camila bem falou, ela já estava muito preparada porque ela fez a prova oral, né? Mas a prova de direito civil estava muito fácil. Então, direito civil, muito fácil a prova. Fácil. Direito civil eram 15 questões. E por que estava fácil? Porque era letra da lei e ali principalmente parte geral. Não caiu nenhuma questão fora ali da parte geral do direito civil. Muito fácil a prova. A prova de, vamos colocar aqui na ordem, né? A de constitucional e administrativo, o pessoal, pelo que eu andei lendo aí, achou uma prova difícil, sem letra da lei, uma prova não usual, usual em relação às outras provas de cartório. Eu não sei. Eu achei essas provas fáceis. Não estavam difíceis. Tanto é que direito constitucional eu fiz 10, e administrativo me parece que eu fiz 9. Se não fiz 9, eu fiz 8. É porque tem aquela errada, né? Que é aquela tá em administrativo, se não me engano. Isso. Aí todo mundo acho que marcou B, né? Que era a certa mesmo, real, e depois... Então, essas duas provas aqui, não sei, mas olha, mas de qualquer forma, vamos imaginar o seguinte, direito civil não tem discussão, estava fácil mesmo, tá? A prova de tributário, pessoal, estava muito fácil. Estava fácil a prova de tributário. Eram 10 questões. Fácil, muito fácil mesmo. Semana passada, na verdade, eu ministrei algumas aulas aqui, foram 7 aulas. Essas aulas estão no meu canal no YouTube. Foram 7 aulas de 1h30, mais ou menos. Essas aulas, a gente fazia os nossos encontros por volta de 14 horas, todos os dias. Foram 7 dias seguidos. Às 14 horas a gente se encontrava, eu, Mária, Lorena, Fernanda, e resolvíamos e eu fazia uns esquemas de tributário. Eu falei toda a parte de tributário constitucional e a segunda parte do CTN, que é o que a gente tem que estudar. E é isso mesmo, essa nossa estratégia funcionou. Porque tributário, eu acho que eu fechei, se eu não fiz 10, eu fiz 9. Mas só com essas 7 aulas de 1h30. Então, assim, no sábado de manhã, se você tivesse assistido essas aulas que estão aí disponíveis, fecharia a prova. Fecharia a prova. Agora, então tá, constitucional administrativo, vamos deixar uma interrogação aqui, porque a prova de notarial. A notarial, ela tinha questões muito fáceis. Muito fáceis, questões muito fáceis mesmo. E outras questões não tão fáceis, mas não porque eu tinha pegadinha, alguma coisa assim, não. É porque ela dizia respeito a uma legislação que a gente estuda muito pouco. Mas se vocês estivessem estudando aquela legislação, vocês conseguiriam resolver com tranquilidade a prova. Então, tinha algumas fáceis e outras mais ou menos, porque é uma legislação que a gente não vê todo dia. Agora, empresarial foi uma prova que não tinha algumas questões fáceis, simples, como a da cooperativa, né? Aquelas questões da cooperativa.
da sociedade em conta de participação, e tinha outras também que, pelo menos para mim, eu não domino muito o direito empresarial. Aquela parte da Lei 6.404 é uma prova difícil se você não está estudando aquela lei. Aquela lei é uma lei difícil. Então, mais ou menos aí dá para fazer pelo menos 50%, né? Agora, processo civil estava fácil, muito fácil. O penal e o processo penal, o penal estava fácil. Não estava difícil essa prova, não. Essas provas aqui eu fiz 3 em cada uma delas. E eu nem estudo essas matérias. Isso aqui eu passo longe. Não gosto, não quero estudar também. É estranho uma pessoa falar isso, né? Mas é verdade. E a outra lá, conhecimentos gerais, que eram as últimas 5. Difícil. Essas de conhecimentos gerais, difícil. Conhecimentos gerais, difícil. Mas assim, qual foi a minha estratégia? Que eu falei com muitas pessoas. E eu acho uma estratégia que está dando certo. Está dando certo. É a estratégia que eu vou fazer em Santa Catarina, é a estratégia que eu vou fazer no Rio Grande do Sul. Eu não vou estudar isso aqui, não. Isso aqui eu vou excluir. Eu vou para a prova com 80 pontos. A minha prova vale 80 pontos. Eu acho assim, isso é uma estratégia. Porque são poucos pontos para a enormidade de matéria para estudar. Então, eu prefiro estudar essas que têm mais questões e essas aqui eu não estudo. Então, eu vou para a prova com 80 pontos. E outra, eu só preciso fazer o mínimo necessário. Só fazer o mínimo necessário. Eu acho que, como são 2.400 pessoas, vagas, na verdade, 2.400 vagas, acho muito difícil, uma pessoa que, por exemplo, fez 55, ficar de fora. Eu acho que quem fez 50, 52 já está dentro, na minha opinião. Porque 2.400 eram mais ou menos 7.600 pessoas, né? 7.600 inscritos. Foram 7.600 inscritos, mais ou menos. Eles estão falando aí que 25% dessas pessoas faltaram. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 7.600, só para a gente... vezes 0,75. Então, 5.700. 5.700. Desses 5.700, vocês têm que ficar dentro dos 2.400. E essa prova, para quem não está estudando, pessoal, fazer 25 pontos em direito notarial é praticamente impossível. Então, eu acho que quem fizer aí 50, 52, 53, já está dentro. Tá? Mas vamos lá. De qualquer forma, a gente está a gente vai estar agora preparando para a VUNESP, depois para Santa Catarina, né? VUNESP no Rio Grande do Sul. Então, mesmo para quem assim, eu não fui para a segunda etapa, tem que esperar a resposta, que vai ser dia 7, né? A resposta da banca. A publicação vai ser dia 7. Quem? Dia 18. É dia 7, Claudete. 7 de março. Não, é dia 18. Você tem certeza? Joaquim, houve uma modificação no edital quando eles alteraram a data. Lembra que a primeira fase estava prevista? Lembro. A segunda fase estava prevista para o dia 31 de março. Quando eles publicaram essa errata, aí eles jogaram a divulgação para o dia 18. Ah, entendi. Então... Você vai fazer o treinamento das peças para a segunda fase? Boa, a gente vai fazer o curso. Ô, Joaquim, não, Claudete, eu acho que dia 18 é a convocação dos nomes, mas acho que dia 8 já sai a resposta da primeira fase. Isso, é isso aí. Ó, então tá. Mas eu acho, viu? Então tá, então vamos torcer para vocês. Então, de qualquer forma, é o seguinte, fez a prova bem, não fez a prova bem, não tem problema. A gente vai ter 2 concursos ótimos aqui.
Então a gente continua estudando como se nada tivesse acontecido. Essa é a melhor estratégia. Se tivesse feito aí 90, normal, continua estudando normal. Fez 50, estuda normal. Não tem problema. Vamos lá resolver as questões. Então, já imprimi a prova. Vamos lá para a primeira questão. Hoje eu vou ficar com os senhores até... Eu vou resolver aqui até a questão 18, tá bom? A gente vai tentar resolver bem rápido. Notário é o agente delegado incumbido de recepcionar, interpretar, formalizar e documentar a manifestação da vontade das partes, bem como a ela conferir a autenticidade. Sobre os notários, assinale a alternativa correta. Pessoal, sabe qual que é a estratégia que eu adoto? Eu nunca tive esses problemas de não passar gabarito, nunca, em prova nenhuma que eu fiz. Não que eu seja uma pessoa genial, pelo contrário, eu tenho muita dificuldade. Muitas, né? Eu uso algumas estratégias. Eu faço o seguinte, a prova está lá enorme, a gente bate o olho nessa prova, eu fiquei assim, na hora que eu vi, fiquei um pouco assustado, mas eu pensei o seguinte, eram 4 horas. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Simplesmente, eu pensei o seguinte, como eu vi que essas questões de notarial estavam muito extensas, eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer pelo menos 50 questões até 2 horas. Eu faço dessa forma, 50 questões até 2 horas. Como, na verdade, ou melhor, 40 questões, né? Eu tenho que fazer 40 questões até 2 horas. Por quê? Na minha cabeça, eu estou indo lá para fazer 80 pontos. Sério, eu estou indo lá para fazer 80 pontos. Isso aí eu aprendi com uma pessoa que é fera nos concursos. Tem um cartório excelente, passa em todos os concursos. Você tem que ir para passar a fazer o mínimo. Oi, Deise, boa noite, tudo bem? Oi, Zé. Prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. A gente está resolvendo aqui. Então, vamos lá. Eu faço assim. Eu não tenho que resolver toda a prova, porque isso aí não ajuda em nada e atrapalha muito. Então, na hora que eu cheguei em 2 horas, eu tinha feito 40. Isso já me dá bastante tranquilidade. Na verdade, quando eu cheguei em 2 horas, eu já tinha feito até mais. Eu já estava nos 50. Entendeu? Aí, depois eu consegui fazer. Mas eu penso assim, eu tenho 2 horas para fazer 50. Ou então, tem 25 questões na primeira hora. Eu tenho que fazer 25 questões por hora. 25 questões por hora. Outra coisa. E aí vocês estão falando, cada um tem uma estratégia. Eu uso essas, eu falo que nunca deixei de passar gabarito, nunca aconteceu isso comigo. Sempre trago o gabarito para casa. Outra coisa. Eu nunca leio o cabeçalho. Eu nunca leio o cabeçalho. Eu sempre leio o finalzinho do cabeçalho. Isso me ajuda muito. Eu sempre leio o finalzinho do cabeçalho. Eu sempre, se na questão ele se reportar ao texto, eu volto ao texto. Mas geralmente não. Geralmente é isso mesmo que a banca faz. Ela joga essa informação, um monte de informação, 4, 5, 6 linhas, um parágrafo enorme, mas que não quer dizer nada. Porque, na verdade, o que ela está pedindo sobre os notários é a alternativa correta. E aí vamos partir assim, vamos ver o finalzinho. Aí eu marco correta, para marcar correta. Letra A. A delegação para exercício da atividade notarial e de registro depende de diploma de bacharel em Direito ou de bacharel em Administração? Pessoal, Lei 8935, artigo 14, inciso 5º. Então, aí os senhores vão aí na Lei 8935, todo mundo, 8935. Os senhores vão observar que não tem bacharel em Administração não, né? Nada a ver. Vamos lá? Artigo 14, inciso 5º. Bacharel em diploma de bacharel em Direito. Ponto. Ponto. Fácil. Já risquei essa, não é a letra A. Letra B. Essa questão eu errei, essa questão. Vou explicar para os senhores daqui a pouco.
pula a letra B. Vamos lá. Letra D. Letra C. Cabe aos interessados diligenciar para atos de sua competência sempre perante o tabelião de notas de seu domicílio. A gente sabe que o artigo 8º da 8935 diz que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Você pode escolher a pessoa, o tabelião, que for mais conveniente a você. Livre escolha do tabelião. Mas o tabelião de notas ele não pode praticar atos nos termos do artigo 9º fora do município para o qual ele recebeu aquela delegação, correto? Então, como na letra B ele falou notário compete lavrar escritura pública, por quê? Quando a gente vai falar sobre a Lei 8935, aí vocês vão entender por que eu fiquei com dúvida nessa questão. Eu acho que isso é até passível de um recurso, mas enfim. Lei 8935. Nós temos o artigo 6º, antes do artigo 6º e do artigo 7º, nós temos que os notários são os tabeliães e os oficiais de registro são os registradores. Notários ou tabeliães e oficiais de registro ou registradores. E os notários? É um gênero que comporta duas espécies. Temos os tabeliães de notas e os tabeliães de protesto. Não vamos falar daquela figura híbrida, não, que são os tabeliães e os oficiais de registro de contratos marítimos, que são a figura híbrida. E quando eu falo tabelião de nota, tabelião de protesto, eu vou lembrar aqui no protesto do oficial de registro de distribuição. Tá? Oficial de registro de distribuição. No artigo 6º da 8935, ele trata específico das competências dos notários. Então, se nós formos lá, nós vamos ver que compete aos notários. 1, 2 e 3. Formalizar juridicamente a vontade das partes, né? Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes queiram, devam, na forma legal, etc. Intervir, né? Redigindo. E fatos. Autenticar fatos. Autenticar fatos. Essas são as competências dos notários. Quem são os notários? São os tabeliães de notas e os tabeliães de protesto. O artigo 7º, ele usa a palavra exclusiva. Quais são as competências exclusivas? Exclusividade. Ele fala exclusividade. Ele fala exclusividade. E ele fala tabelião de nota. Tabeliães de notas. Ele não fala tabelião de protesto. A minha literatura, os livros que eu já tinha lido, os exercícios que eu já tinha feito, esse esquema funcionou sempre para resolver esse tipo de questão. Mas, pelo visto, não foi esse entendimento adotado aqui pela banca. Por quê? Porque a banca ela veio trazendo a expressão notário aqui. E a considerar essa minha literatura, isso estaria errado. Sabe por quê? Porque o tabelião de protesto, que é o notário, ele não tem essas atribuições. Lavrar escrituras e procurações públicas, porque aqui são 5. 2, 3, 4, 5. Correto? Mas ela considerou isso correto. Por quê? Porque a letra C
cabe aos interessados diligenciar para atos de sua competência, sempre perante o tabelião de notas de seu domicílio. Isso aí é a hipótese de a pessoa eleger um tabelião de notas, ela ficar livre para a eleição do tabelião de notas. Isso não é vinculado. A eleição do tabelião de notas não é vinculada, não tem uma regra que vincula a eleição do tabelião de notas. De qualquer forma, eu não sei. Essa questão aí não é uma questão boa. Mas eles consideraram, então, aqui o notário como gênero. Vocês concordam? O gênero, para o gênero, as atribuições de uma espécie, que é apenas um. Mas eu não posso aplicar todas as atribuições da espécie ao gênero, porque uma das outras espécies que pertence ao gênero, ela não tem essas atribuições, correto? Então, ficou a C, com fundamento no artigo 8º e 9º da Lei 8.935, a letra B como correta, considerou, então, aqui o gênero com essas atribuições, o que em todos os outros exercícios aí, se pegarmos uma série de 30, 40 exercícios, nós vamos observar que isso é equivocado. A letra D, apenas no caso em que não seja a parte interessada no negócio jurídico firmado, incumbe ao notário guardar sigilo profissional. Isso é falso. Isso é falso. Porque um dos deveres, nos termos do artigo 29, inciso 6º, sem exceção, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Não tem exceção. Então, a letra D está equivocada, errada com fundamento no artigo 30, inciso 6º da Lei 8.935. Letra E. O exercício da atividade notarial de registro é compatível com a advocacia? Pessoal, falso também. Artigo 25. Então, a gente já sabe bem isso. É incompatível o exercício da atividade notarial e registral com a advocacia, intermediação de seu serviço ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Correto? Então, letra A. Vocês não poderiam nunca marcar letra A, letra D e letra E. Mas poderiam ficar em dúvida entre B e C, que foi o meu caso, eu resolvi marcar a letra C. Mas a correta foi a letra B. Tranquilo. Fácil questão. Essa questão era fácil se você excluísse todas as outras, mas tinha essa interrogação aí, relativamente fácil. 2. Deveres dos notários e oficiais de registro. Marcar a incorreta. Entre os deveres, então, nós vamos nos reportar à Lei 8.935, artigo 29 e artigo 30. Artigo 29 são os direitos. E aí eu falei aqui com os senhores, né, que os direitos são sempre a opção nos casos de desmembramento e desdobramento, e a organização das associações. Entre os deveres está manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando em locais seguros. Perfeito. Inciso 1 do artigo 30. Fácil. Entre os deveres está atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Inciso 2, artigo 30. Perfeito. Letra C. É dever dos notários e oficiais de registro fixar, sempre em local visível e de fácil acesso e leitura, fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor. Perfeito. Inciso 7º, a fixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor. 7º. Perfeito, fácil também. Vamos continuando. Letra D. São deveres oficiais de registro, um erro de português, né? São deveres oficiais, são deveres dar recibo, salvo quando pagos em dinheiro. Isso é falso. É o inciso 9º. Dar recibo dos emolumentos percebidos. Ponto. Não tem essa hipótese de dinheiro. 2, letra E. Está compreendido entre os deveres o de encaminhar ao juiz competente dúvidas levantadas pelos interessados.
encaminhar ao juiz competente as dúvidas levantadas pelos interessados, inciso 13, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Ó, questão fácil, muito fácil. Vou marcar aqui, eu vou colocar fácil, média e difícil, para a gente ver como é que foi feita essa divisão, né? A primeira fomos colocar média. Mas a segunda não teve pegadinha, não teve nada, letra da lei, tranquilo. A gente vai já sabendo, construindo aí o perfil da banca, hein? O perfil da banca é bem assim, letra da lei, pelo menos até agora. 3. Reconhecimento de firmas consiste num dos mais requisitados serviços dos agentes delegados. Sobre a competência dos tabeliões de notas do Estado do Paraná, assinale a alternativa correta. E agora eu fico muito feliz porque eu e o Mário ficamos juntos, né, Mário? E a gente falou sobre o reconhecimento de firma na nossa última semana, né? O Mário veio me prestigiar, o Celso, a Claudete, né? Sempre com muitos afazeres, né? Não compareceram, não assistiram a parte dos tabeliões de notas, reconhecimento de firma. Você lembra, Mário? Então, vamos lá. Então, a gente vai lá para o nosso provimento. Eu vou pegar o provimento lá na parte dos tabeliões de notas. Então, vamos lá. A partir do artigo... Vamos lá. Artigo 667. Artigo 667. Tabelionato de notas. Dos livros e sua escrituração. Falamos sobre isso. Ó, nós temos os seguintes livros nos tabelionatos de notas do Estado do Paraná. Protocolo, notas, procurações, subestabelecimento de procurações, o livro de testamentos, livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira. Eu falei isso, então a gente já sabe que nós temos livros nos tabelionatos de notas. E eu me lembro de falar para os senhores o seguinte, que livros dos tabelionatos de notas, eles são tratados nos provimentos e códigos de normas estaduais. Vocês se lembram disso? Eu falei sobre isso. Era nos estaduais que não tinha lei federal falando quais são os livros dos tabelionatos de notas. A gente falou sobre isso. Então, nós sabemos que temos esse livro. Essa informação é relevante. Vamos lá. Letra A. Em respeito ao princípio da segurança jurídica, o agente delegado não poderá delegar ao escrevente indicado o serviço de autenticação de firmas. Pessoal, a gente pode sim, nos termos do artigo. Ó, algo que eu achei bem interessante nessa prova. Essa prova é o seguinte, não estudei nada do Código de Normas. Ainda assim, se vocês não tivessem estudado nada do Código de Normas, os senhores conseguiriam resolver essa prova tanto pela Lei 6.015 quanto pela Lei 8.935. E olha só, vocês vão entender o que eu estou falando. Essa disposição, a gente pode buscar fundamento para considerá-la incorreta no artigo 20, parágrafo 4º da 8.935. Então, vamos lá ver o que diz o artigo 20, parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário oficial, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, no notas, lavrar testamento. Portanto, uma atribuição do tabelião de notas não é autenticar cópias, reconhecer firmas e autenticar cópias. Portanto, essas atribuições poderão ser praticadas pelos substitutos, exceto em relação aos tabeliões de notas, a lavratura do testamento. Então, nós temos, na Lei 8.935, a gente consegue marcar isso como errada, né? De fato, isso está errado. E no artigo 661, tem disposição expressa. Então, assim, o reconhecimento de firma do provimento, do Código de Normas. O reconhecimento de firma ou letra, bem como a autenticação de chancela ou cópia de documento e a expedição de traslado, sim, certidão e fotocópia poderão ser praticados pelo escrevente indicado. O reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma pode ser praticado pelo escrevente indicado.
Então, o agente delegado não poderá delegar a escrevente indicado? Não, poderá sim, porque no artigo 661 temos a disposição expressa nesse sentido. Então, 3, letra A, está errada porque o 661 autoriza o reconhecimento de firma ser praticado pelo escrevente indicado. B. Uma vez que não existe livro específico, mais uma vez, existe, é o livro previsto no 667, inciso 7º. Nós temos o livro. Qual livro? A gente tem que ir lá no 667, inciso 7º. É o livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira. Perfeito. Estamos corretos. Então, nós temos o livro. Então, quando ele falou isso, outra coisa. Quando eu vou resolver prova, falou, está pedindo assim, correto. E não existe livro específico. Eu já marco aqui. E não existe livro específico. Eu já marco aqui. Às vezes pode ser, exceto, tem uma exceção, eu posso me dar mal. Mas eu já marco isso aqui, eu já vou para outra. Eu não leio toda a frase. Eu não fico lendo toda a frase. Eu acho que eles fazem isso também para atrapalhar a pessoa. Questões muito grandes, né? Então, eu vou direto ao ponto. E não existe livro específico e vai registrar no livro de nota, não falso. Nós temos o livro próprio, nós temos o livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira. Vamos lá. Letra C. O cartão de assinatura para fins... Eu vou fazer o seguinte, essa estava difícil porque tem várias questões, mas vamos pular para D, e se vocês não veem como elas estão tão erradas, que a que vai sobrar é a C mesmo. Ó, a firma pode ser reconhecida como verdadeira, vírgula, autêntica, por semelhança ou por abono. Pessoal, eu falei isso com o Mário, eu lembrava disso. 731, Mário, você lembra disso? Eu ainda coloquei o seguinte, verdadeira é sinônimo de autêntica. 731, ó, vamos lá no 731. 731. Vocês estão aí com o código de normas, e vocês vão precisar dele, hein? Vocês têm que ficar familiarizados aí, ó, com o código de normas. Por isso que temos que folhear o código de normas mesmo. Todo mundo folheando o código de normas. Vamos lá. Eu fiz um esquema seguinte. O reconhecimento de firma, ele pode ser de duas formas. Como ela pode ser? Verdadeira é igual autêntica. Verdadeira é igual autêntica. Ou semelhança. Semelhança. Abono, não. Abono, não. Abono, verdade, reconhecimento por abono. Reconhecimento por abono é o seguinte. Tem uma pessoa presa. Então, o diretor do presídio, ele vai, colhe a assinatura daquele preso e ele diz que aquele preso assinou aquele documento, aquele título, na sua presença. E, portanto, aquela assinatura foi feita perante o diretor do presídio. E o reconhecimento de firma por abono é o tabelião atestar aquela situação, correto? É o tabelião atestar aquela situação. Por abono, não. Por abono, não. Então, a gente já sabe. Salvo quando a firma pode ser reconhecida como verdadeira, autêntica. Verdadeira, vírgula. Autêntica. Na minha interpretação, verdadeira, autêntica pode ser uma terceira forma? Não. Quando ele coloca a vírgula nessa posição, ele está falando que existe verdadeira, autêntica, semelhança, abono. Isso é falso, porque verdadeira e autêntica é a mesma coisa. Então, vocês vão eliminar a letra D. É obrigatório, salvo quando conhecido do notário, o reconhecimento autêntico da firma posta pelo proprietário vendedor
em documentos de transferência de veículos automotores, como na autorização constante no verso do CRV e nas procurações outorgadas. 733, parágrafo 2º. Eu falei esse artigo aqui também. Falei para Lorena. Em qualquer situação. Oi, Yuri. Boa noite, tudo bem? O Yuri está lá em Manaus com a Claudete. Então, 733. Vamos lá. 733. Não, essa aqui é o 733, parágrafo 2º. É obrigatório, em qualquer hipótese, o reconhecimento de firma do vendedor em documento de transferência de veículos. E o reconhecimento de firma se dá de qual forma? Por verdadeira, em qualquer hipótese. Como na autorização constante, no verso do CRV, né? Correto? E nas procurações outorgadas. Ponto. Letra C. O cartão de assinatura, para fins de reconhecimento de firma, conterá a assinatura de duas pessoas, duas vezes, né? Na verdade. Aposto duas vezes, pelo menos, acompanhado do nome e assinatura do notário, que ele verificou e presenciou o lançamento da assinatura no cartão, com declaração expressa de que foram conferidos os demais dados dele constantes. 732 é o inciso 4 e 5. Então, a gente tem que marcar aí, ó, até com lumicolor, 732, 4 e 5. O cartão de assinaturas contém os seguintes dados: nome do signatário, número do documento de identidade, data de entrega da firma, assinatura do signatário aposto duas vezes, pelo menos, nome e assinatura do notário ou do substituto, que ele verificou e presenciou o lançamento da assinatura no cartão de assinaturas, com declaração expressa de que foram conferidos os dados dele constantes, completa identificação do serviço notarial. Tranquilo. Essa questão aqui eu achei fácil. Eu achei essa questão fácil. Desde que estivéssemos estudando. Mas, por exemplo, a Camila foi fazer a prova no Ceará. Eu tenho certeza que a Camila acertou essa questão. Por quê? Porque ela estudou lá o Código de Normas. Se os senhores estiverem já fazendo provas há mais tempo, os senhores com certeza já vão acertar essa prova, ainda que os senhores não tivessem lido especificamente o Código de Normas aqui do Paraná. Porque essa aqui a gente consegue com o estudo de outros códigos de normas. Então, vou colocar aqui questão média. A 3, Joaquim. Oi. A questão 3? A questão 3. Então, eu errei essa questão. Sabe por quê? Por quê? Porque, assim, tem uma parte no Código de Normas, na parte de firmas, que eu olhei no dia até, no domingo de manhã. E eles têm alguns casos lá de dispensa no reconhecimento de firma por autenticidade, no caso de venda de veículo. E o que acontece? O cartão de firma, eu nunca vi um cartão de firma, no mínimo 2 assinaturas, né? Na verdade, você abre o quê? A primeira e a segunda, não coloca lá 10 assinaturas, não é para fazer isso, na verdade. Você só faz a primeira e a segunda confirmatória. E eu fiquei entre essas duas aí. E acabei que voltei nessa questão já com o limite de tempo estourado e falei, vou pôr essa porque existe essa possibilidade lá, né? Entendi. Que eles fazem o reconhecimento por semelhança quando a pessoa não quer ir lá e comunica no comunicado que foi por semelhança porque a pessoa não quis aparecer, entendeu? Entendi. Aqui em Minas, quando você abre o cartão de autógrafo, você faz 2 assinaturas no cartão. Não, São Paulo também, né? A pessoa preenche ali, aí a parte de trás, acho que é meio padrão. A parte de trás tem a primeira e a segunda assinatura e embaixo observações, né? Uhum. Mas assim, aí por isso que eu fiquei em dúvida, na verdade. Mas tranquilo. 3, letra C, as outras A, B, D e E estão equivocadas. Obrigado, Camila. 4. É princípio elementar do direito aquele segundo o qual quem causar dano a outra fica obrigado a reparar. Pessoal, eu já nem paro, já paro por aqui. Assinalar correta.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente, excluída a sua responsabilização quando o ato for praticado pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem. Falso, pessoal. Artigo 22. Tranquilo. Artigo 22 da 8935. Tranquilo. Prescrevem 5 anos a pretensão de reparação civil em face de notários e oficiais de registro contado o prazo a partir da data. Pessoal, tranquilo também. 3 anos. Tranquilo. 3 anos. É o parágrafo único do artigo 22. A administração direta estadual responderá pelos danos que seus agentes delegados, notários e oficiais de registro, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso. Pessoal, quem está aí sabendo já da jurisprudência, a gente sabe que não existe esse tipo de responsabilidade. Existe uma teoria que diz que sim, pode se voltar contra o Estado na hipótese, mas isso não é uma teoria majoritária, correto? Existem alguns doutrinadores que dizem isso, mas isso aí não é aceito, correto? Letra D. A inspeção dos serviços notariais e de registro, inclusive os distritais, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, será exercida pelos juízos das varas das fazendas públicas. Pessoal, fazendas públicas, olha que pegadinha, logo no início da prova. Vara de registros públicos, artigo 75 do Código de Normas. Artigo 75. A gente viu isso lá no nosso curso de provimento, né, Camila? Artigo 75, eu falei isso, fiz um esquema. Vamos lá. A inspeção permanente dos serviços notariais e de registro, inclusive os distritais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, será exercida pelo juiz da vara de registros públicos. E, por fim, a letra E, fácil. Notários e oficiais de registro estão sujeitos pelas infrações que praticarem e assegurado o devido processo legal às seguintes penas. É o remo-susp, repreensão, multa, suspensão 90 mais 30 e a perda da delegação. Então, é o artigo 32 da Lei 8935. Os notários e oficiais estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, as seguintes penas. Ele coloca assegurado o devido processo legal, né? E a lei fala amplo direito de defesa, né? Que é sinônimo de devido processo legal. Estão sujeitos e assegurado o devido processo legal, amplo direito de defesa. Então, a alternativa correta da questão 4 é a letra E. Vamos lá. 5. O Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná normatiza o regime dos auxiliares da Justiça, entre eles os agentes delegados. Então, nós fizemos um esquema lá no nosso primeiro dia de aula do nosso provimento, lá no início de janeiro, me parece que dia 4, dia 3 de janeiro. Foi o dia que era o primeiro dia, todo mundo aí não me conhecia direito, e foi o dia que o Zoom Meet não funcionou. Fiquei nervoso pra caramba esse dia. Mas eu falei sobre esse Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. Eu fiz um esquema para vocês, o Código de Organização e Divisão Judiciária. Sem falar nisso, onde será que foi parar o meu quadro? Peraí, deixa eu ver se o amarelo. Não está por aqui. Depois eu vou achar esse meu esquema do Código de Organização e Divisão Judiciárias. Está por aqui em algum lugar. Era uma foto amarela que eu mandei para vocês no WhatsApp. Vamos lá. Em razão das funções privadas desempenhadas, os tabeliães de protesto não são considerados agentes delegados do foro extrajudicial. Pessoal, a gente consegue resolver essa questão com o artigo 5º da Lei 8935. Os tabeliães de protesto são agentes delegados? Sim. Artigo 120 do Código de Organização e Divisão Judiciárias. Então, eu vou abrir aqui
o Código de Organização e Divisão Judiciárias. Eu vou abrir aqui o Código de Organização e Divisão Judiciárias e nós vamos ler esse artigo. Código de Organização. É o CODEJ. Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Vamos lá. Não é isso aqui, não. No Código de Organização e Divisão Judiciárias. Esse é o artigo 120. Vamos lá. Fazer uma baixada aqui. Essa organização aqui desse sistema deles não é bom. Deixa eu ver onde está o código que eu tinha feito. Aqui, ó, tá aqui. Vamos lá. O código aqui está atualizado. Vou mandar aqui para vocês. Ah, não, mas está aqui no meu. É só vocês aí digitar no Google Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Vou tirar aqui. É aqui nesse quadro. Vamos lá, é o Código de Organização e Divisão Judiciárias. Aqui. Artigo 120. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 120. Denominam-se agentes delegados do foro extrajudicial os ocupantes da atividade notarial de registro, a saber, tabeliães de notas, protesto de títulos, oficiais de RI, RTD e civil das pessoas jurídicas, RCPN, distribuição extrajudicial, oficiais distritais. Eu falei sobre isso aqui, eu lembro que eu expliquei para vocês quem eram os oficiais distritais. E os oficiais distritais são aquelas pessoas que elas vão acumular as funções de RCPN e tabeliães de notas. É simplesmente isso. O distrital não é uma nova categoria, ela simplesmente é uma pessoa, um delegatário que vai receber atribuições tanto de RCPN quanto tabeliães de notas, conforme o parágrafo 2º do artigo 120. Compete, eu li esse artigo aqui para vocês, então a gente sabe que os tabeliães de protesto sim são agentes delegados. Letra A está equivocada. Letra B, os agentes delegados da Justiça do foro extrajudicial, porque nós temos o foro judicial e nós temos o foro extrajudicial. No primeiro dia desse nosso encontro, no nosso curso do provimento, eu falei com os senhores sobre a estrutura, né, de uma forma, claro, resumida, mas eu falei sobre a estrutura do foro judicial e a do foro extrajudicial. Isso nos foi útil, porque, os senhores se lembram, quando eles falam assim, quais são os órgãos do Tribunal de Justiça? Eu não estou satisfeito porque eu perdi a minha folha, a minha cartolina, que eu tinha feito esse esquema. Mas eu vou achá-la e vou mostrar para vocês depois. Eu falei o que é os órgãos do Tribunal de Justiça, as atribuições, como era organizado, porque não tem como estudar o provimento do Estado do Paraná sem estudarmos o Código de Organização e Divisão Judiciárias. Os serviços auxiliares do Judiciário são funcionários da Justiça, serventuários da Justiça, do foro judicial, agentes delegados do foro extrajudicial. Então, nós temos essas três categorias. Nós temos os funcionários da Justiça, os serventuários do foro judicial e os agentes delegados. E quem que são os serventuários do foro judicial? Aí são essas pessoas, são os titulares de ofícios da Justiça a seguir denominados. Então, aqui em Minas nós chamamos, são os chefes de secretaria, né? São os chefes de secretaria. Quem está me chamando aqui? Artigo 122. Ah, tá. Mas então nós temos aqui os serventuários do foro judicial. Ó, isso aqui que a gente está fazendo, isso é indispensável para a prova oral, porque na prova oral esse Código de Organização e Divisão Judiciárias é ponto da prova oral.
Então, os senhores aí já vão ter que imprimir e fazer o esquema desse Código de Organização e Divisão Judiciária, porque eles vão perguntar: são funcionários da Justiça? São os serventuários do foro judicial? Os agentes delegados do foro extrajudicial? Aí vocês têm que mencionar os oficiais distritais. Então, tudo bem. Exato, exato. Letra B, artigo 122. É isso mesmo, Celso. Vamos lá. Os agentes delegados do foro extrajudicial poderão admitir, sob sua responsabilidade e as dispensas próprias, tantos empregados quanto forem necessários ao serviço, ficando as relações empregatícias respectivas subordinadas à legislação trabalhista. Eu respondo com esse artigo 122 a questão letra B, correto? Mas isso eu também consigo responder com a leitura da Lei 8935. Eles foram muito generosos, né? Eles foram muito generosos aí com essa prova. Nesse aspecto, né? Você consegue fazer tanto por um lado quanto por outro, né? Vamos dando prosseguimento. Vamos lá. Letra C. Os substitutos e escreventes do agente delegado serão indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça e aprovados pelo presidente. Pessoal, está todo mundo muito tenso e a gente não consegue pensar. Mas se a gente tivesse sangue frio, imagina quantas serventias tem no Paraná. Será que o presidente do Tribunal de Justiça ele teria condições de aprovar todos os escreventes substitutos? Todos os escreventes? Os substitutos e os escreventes? Porque os escreventes, nós temos aqueles escreventes, né? E os auxiliares. Dentre os escreventes, nós temos os substitutos. Não faz sentido. Mas, de qualquer forma, o 122, ele vem no parágrafo 1º dizendo o seguinte. Os agentes delegados indicarão... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tem alguém aqui com o microfone aberto. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Tudo bem, tranquilo. Os agentes indicarão por escrito substitutos para praticar atos fixados na corregedoria, para praticar atos, né? Eu fiquei observando quem estava com o mute, né? Desligado. Os agentes delegados, vamos voltar aqui. Os agentes delegados da Justiça do Foro Extrajudicial poderão admitir, é o caput. Os agentes delegados indicarão por escrito substitutos e escreventes e auxiliares, escolhendo entre os escreventes substitutos, nos termos da 8935, observadas as condições do 121, parágrafo 2º, segundo grau completo e os requisitos do 126, inciso 1 a 3, e as normas fixadas pela Corregedoria Geral de Justiça, sem alteração da correspondente relação empregatícia, que continuará subordinada à legislação laboral. As indicações serão feitas a quem? Ao juiz corregedor do foro extrajudicial, que após verificar quanto ao cumprimento das formalidades indispensáveis, submeterá as respectivas propostas ao juiz diretor de fórum, a quem caberá lavrar a portaria de juramentação com encaminhamento de cópia à Corregedoria Geral de Justiça. Então, as indicações serão feitas ao juiz corregedor do foro. Então, você indica ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Você lembra que eu fazia esses esquemas? Juiz corregedor do foro extrajudicial. Verifica o cumprimento das formalidades indispensáveis. Submete respectivas propostas ao juiz diretor do fórum. Juiz diretor do fórum, a quem caberá lavrar a portaria de juramentação com encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça. Então, ele vai lavrar, o nome disso é portaria de juramentação, e vai encaminhar à Corregedoria Geral de Justiça. Então, os senhores observem que serão indicados pelo Corregedor Geral e aprovados pelo presidente. Não tem nada a ver.
Nenhum deles participam aqui nessa situação. Letra D. Aos notários e registradores é proibida a cobrança indevida ou excessiva de custas, exceto em situação de urgência na qual fique confirmada a necessidade de cobrança excessiva. Pessoal, o 8935, inciso 31, na Lei 8935, no artigo 31, inciso 3, são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais às penalidades da lei. Cobrança indevida ou excessiva, ainda que sob alegação de urgência. Consigo resolver pela 8935. Mas também resolvo no 193, inciso 4, do Código de Normas. Não, o Código de Organização e Divisão Judiciárias. 193, então vamos lá. 193, inciso 4, é mais para cá. Aos notários e registradores, além de outras previstas em leis, são estabelecidas proibições. A cobrança indevida ou excessiva de custas, e foi a palavra que ele utilizou, exatamente, excessiva de custas, ainda que sob alegação de urgência ou qualquer outro título. Então, aqui a letra D não está adequada. Letra E. A natureza das funções exercidas em caráter privado permite aos notários e registradores comparecerem no cartório em qualquer horário. Pessoal, a gente sabe que não. 192, 16. 192. Comparecer pontualmente à hora de iniciar seu expediente e não se ausentar injustificadamente antes do término das atividades. Vou fazer só um breve parêntese aqui, mas olha que interessante. Uma exceção que não tem na 8935 e que não pediram aqui. Os notários e registradores, eles têm as seguintes proibições. Exercício de advocacia, intermediação de seus serviços ou exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Se os senhores forem observar, o artigo 25 diz isso, exatamente isso. A diplomação, e ponto, salvo cargo eletivo nos termos da lei. O 25 não fala esse salvo cargo eletivo nos termos da lei, mas ele fala que a diplomação, na hipótese de mandado eletivo e a posse, implica o afastamento da atividade. Então, nesse ponto aí é diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aqui de 10 minutos, de 5 a 10 minutos. Quem está fazendo, me conhece, sabe que eu faço 50 minutos e depois eu faço um intervalo de 10 minutos. E aí a gente volta aqui para a nossa segunda parte, tá bom? Então eu vou parar de gravar aqui agora e a gente volta daqui 5 a 10 minutos, os senhores. Pessoal, terei que sair e assistir depois. Abraço, boa noite a todos. Obrigado, Camila. Boa noite. Voltando. Já estamos gravando, então. Tem alguém que está dirigindo aí, que escutou a música do intervalo, né? Eu achei que eu tinha desligado o som, mas não. Era só... Professor, desculpa, eu estava dirigindo aqui, desculpa. Imagina, David. David, você fala de onde? Eu estou falando de São Vicente, São Paulo, interior de São Paulo. Ah, David, nós nos encontramos lá no sábado de manhã, não é? Foi sim, foi isso. Ah, você é de Passo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ué, tranquilo, tá tudo bem. Ah, que bom. Aproveitando e fazendo um servicinho. Ótimo, então tá. O David é de Passos, é uma cidade aqui em Minas, que mora em São Vicente, no interior. São Paulo, litoral de São Paulo, né? Então vamos continuar aqui. Nós já fizemos a nossa questão quinta. O David a gente encontrou lá no sábado de manhã, lá em Curitiba. Eu passei para eles aí uns mnemônicos, né, David? Você, a Josélia, Foi, eu achei muito interessante, muito bom. Tá bom. Talvez a transmissão caia, porque tá meio complicado aqui, mas eu vou ouvindo aqui à medida que vai dando aqui. Tá, não tem problema não. Aí tá gravado também, você vai conseguir ver depois. Não, beleza. Então vamos lá para a questão sexta. Essa questão sexta
é uma daquelas. Essa questão sexta já é difícil. Vamos à questão sexta. Então, até agora, tirando aquela questão do notário, que ficou ali meio confuso, estava relativamente simples, né? Vamos voltando aqui todos juntos. Pessoal, tá. Vamos voltar. Então, vamos voltando. Questão sexta. A Constituição prevê, no 225, o direito fundamental. Como eu falei aos senhores, como eu já lhes disse, eu já vou para o final. Lei Federal 12.2651 está tratando sobre áreas de preservação permanente, área de reserva legal, e a Lei 12.651 de 2012. Por incrível que pareça, a gente resolveu algumas questões sobre essa lei aqui, em janeiro e fevereiro. A gente fez uns esquemas sobre essa lei aqui. Eu fiz uns esquemas com os senhores sobre essa lei. Eu vou abrir com os senhores. Peraí. Vamos lá. Essa lei, e a gente vai falar sobre ela um pouquinho. Essa questão, eu reputo uma questão muito difícil. Por quê? Porque não é todo mundo e não é toda hora que a gente está resolvendo essas questões sobre reserva legal, né? Lei difícil, essa lei aqui. Ela fala sobre proteção da vegetação nativa, enfim, trata de várias disposições. Vamos lá. Vamos direto ao que interessa. O registro da reserva legal de imóvel no CAR não desobriga o proprietário de realizar a averbação no cartório de RI. Pessoal, a reserva legal no CAR desobriga sim a realizar a averbação. Se ele quiser fazer a averbação, o proprietário ele pode fazer. Vamos lá no artigo 18, parágrafo 4º. Artigo 18. Nós sabemos que a área de reserva legal ela vai ser registrada no órgão ambiental por meio de inscrição no CAR. Então, nós temos a reserva legal, correto? Artigo 18. Deixa eu ver se vocês estão compartilhando a tela. Desculpa, compartilhei a tela com vocês. Artigo 18 da lei. Registrada no órgão ambiental. Então, a reserva legal ela vai ser registrada onde? No órgão ambiental. Registrada no órgão ambiental. Como que esse registro se dá? Como ocorre esse registro no órgão ambiental? Com a inscrição no CAR. Com a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Então, a reserva legal ela é registrada com a inscrição no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ocorreu uma venda? Não altera a reserva legal. A área registrada, né? O Cadastro Ambiental Rural. O pessoal sempre fala assim, o CAR. O CAR não é nada, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Na verdade, o correto é a inscrição no CAR. É a inscrição no CAR. Tem a inscrição no CAR? É porque o pessoal sempre fala, tem o CAR. Não é o CAR, é a inscrição no CAR. Vamos lá. Parágrafo 4º.
O registro da reserva legal no CAR desobriga a verbação no cartório do RI, sendo que no período entre a data da publicação dessa lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que deseja fazer a verbação terá direito à gratuidade deste ato. Então, fiz o registro da reserva legal no CAR. Então, eu tenho a reserva. Simplesmente o que eu vou fazer é um registro no cadastro. Fiz isso. Não preciso averbar a reserva legal. Vocês se lembram? No inciso 167, inciso 2, lá no finalzinho? O que eu averbo? Reserva legal. Reserva legal. Vou averbar a reserva legal. Ou averbar a reserva legal. Então, eu fazendo o registro da reserva no cadastro, eu não preciso averbar porque vocês se lembram que no 67, inciso 2, é obrigatório averbar a reserva legal? Averbar a reserva legal. Averbar a reserva legal no RI. Não é isso? Então, responde a letra A. O registro na reserva legal no CAR não desobriga? Desobriga. Desobriga. Vamos lá. A cota de reserva ambiental, CRA, é título nominativo representativo de área com vegetação nativa que será emitido após a apresentação de proposta ao órgão competente, acompanhada de certidão atualizada da matrícula do imóvel expedido pelo RI competente. Pessoal, a gente falou muito sobre isso aqui, a gente falou uma aula sobre isso. A gente falou sobre esse CRA. Qual que é o fundamento jurídico do CRA? Cota de reserva ambiental. Eu falei sobre isso aqui. Cota de reserva ambiental. Artigo 44. Essa questão é muito difícil. E então a gente fez um bom estudo aqui. Porque não é todo mundo que vai estudar uma prova de lei notarial que vai tratar sobre reserva legal, cota de reserva ambiental. Eu fiz nos esquemas. Cota de reserva ambiental. Vamos lá no artigo 44. O CRA, a cota de reserva ambiental, esse CRA, título nominativo, ele é um título e ele tem algumas disposições. É muito interessante isso. Representa a área com vegetação nativa. Ele é instituída, na verdade, né, a cota de reserva ambiental é o título nominativo. É representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. Sob o regime de servidão ambiental, então, eu vou ter esse título nominativo e ele representa o quê? Ele representa a área com vegetação nativa. Representa a área com vegetação nativa. Representa a área vegetação nativa, correto? Sob o regime de servidão, então essa área de vegetação nativa, né, ela tem a natureza jurídica de uma servidão ambiental e correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais, correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais. Então, ele não se confunde com a reserva legal, correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais. Então, correto? Eu tenho um percentual de reserva legal. Então, eu posso voluntariamente instituir um perímetro, uma área maior de reserva legal. Portanto, esse título nominativo ele vai corresponder a uma área de reserva legal instituída voluntariamente em valor superior, em percentual superior ao exigido pela lei. Inciso 2, corresponde à área. Corresponde à área de reserva
Legal, vamos colocar só dessa forma. Protegido na forma de reserva particular do patrimônio natural. Então, reserva particular do patrimônio natural. Ótimo. Existente em propriedade localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Então, vou colocar aqui mais uma situação, mais uma característica, né? Uma característica. Vamos continuando. Então, nós temos o 44, sim, representativo de área com vegetação nativa, e o 45, parágrafo 1º. Ó, quem emite o CRA? Quem emite o CRA? Que é a cota de reserva ambiental, correto? Quem emite o CRA? Quem emite o CRA é o órgão, né? Oficial, órgão ambiental, mas essa emissão desse título nominativo, ele é feito mediante o requerimento do proprietário. Então, a emissão da cota de reserva ambiental, ela será feita mediante o requerimento do proprietário, após a inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo órgão ambiental, assegurado o controle do órgão federal competente, do CISNAMA, na forma de ato de chefe do executivo. O CRA não pode ser emitido com base em vegetação nativa localizada em área, né, de reserva particular do patrimônio natural instituída em sobreposição. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, que ele está pedindo a correta, que ela será emitida após a apresentação de proposta ao órgão competente. Então, vamos lá. Emitida pelo próprio órgão ambiental. Isso, apresentação de proposta. Sim, você apresenta a proposta. Requerimento do proprietário. Emitido pelo próprio órgão ambiental. Correto? Isso aí. Espera aí. É o 44. Vamos adiante. 45. A cota de reserva ambiental será emitida pelo órgão competente do CISNAMA em favor de proprietário de imóvel incluído no CAR. Então, o proprietário interessado na emissão, ela apresenta aos órgãos a proposta com uma série de documentos. Acompanhar de certidão atualizada da matrícula do imóvel. Certidão atualizada da matrícula do imóvel. Perfeito. 45, parágrafo 1º, inciso 1. Então, a cota de reserva ambiental ela é emitida pelo órgão competente, correto? Em favor de proprietário de imóvel incluído no CAR, que mantém a área nas condições do artigo 44. E o proprietário interessado no CRA, ele vai apresentar ao órgão referido a certidão atualizada da matrícula expedida pelo registro de imóveis competente. Letra B, correto. Eu acho essa questão uma questão muito difícil. Vamos lá. Letra C. É desnecessária a averbação do vínculo de área à cota de reserva ambiental na matrícula do imóvel no RI competente? 45, parágrafo 3º, pessoal. Vamos lá. 45, parágrafo 3º. O vínculo de área à cota de reserva ambiental será averbada na matrícula do respectivo imóvel no RI competente. Então, isso é falso. O fundamento é o 45, parágrafo 3º. Letra D. As servidões ambientais instituídas para limitar o uso total ou parcial de propriedade para fins de preservação, conservação e recuperação de recursos ambientais existentes poderão, mediante requerimento do poder público? Não, do proprietário. Artigo 78, parágrafo 4º. Vamos lá. Todo mundo aí no artigo 78, parágrafo 4º. Que, na verdade, ele está alterando uma lei, que é a outra lei 78. Ah, não, não é o 79, não é o 78. Sim, altera a lei 6938. Essa lei aqui me parece que é o código, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Lei 6938. Lei 6938. Lei 6938. Política é a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. O artigo 9º dessa lei, que foi alterada por essa lei 12.651, né? A lei 12.651, que alterou o artigo 9º-A da 6938, que passou esse artigo 9º-A a ter a seguinte redação. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou termo administrativo,
firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituído uma servidão ambiental. Deve ter os seguintes itens, o termo, né, o instrumento. Onde está aqui o meu? A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e reserva legal. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão deve ser, no mínimo, a estabelecida para a reserva legal, etc. E aí, mas o que ele está falando? Mediante requerimento do poder público? Não. Não. É requerimento do proprietário. É requerimento do proprietário. O proprietário, possuidor de imóvel, pode limitar o uso e instituir a servidão ambiental. E vamos falar da matrícula, né? Onde que ele está falando? Ou seja, o proprietário institui a servidão, e aí ele está falando que é o próprio proprietário que vai promover a averbação, né? É o próprio proprietário que vai promover a averbação da matrícula, né? Do imóvel. Aqui, ó. Não. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel. Então, é o 9A com o parágrafo 4º. Ele promove, ele institui a servidão ambiental, ele averba na matrícula do imóvel um instrumento, né, o termo de instituição e o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Tranquilo. Letra E. A inscrição de imóveis rurais no CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, sendo de incumbência dos oficiais de RI, sob pena de responsabilização civil e funcional. Pessoal, vamos continuar aqui na 12651, correto? 12651, continuamos com ela. Vamos no artigo 29. Vamos lá no artigo 29. Ah, não, está aqui. Artigo 29. Não, é mais para trás. Artigo 32. Artigo 29. Qual que é o parágrafo? Parágrafo 1º. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente... 29, parágrafo 1º. No órgão ambiental municipal ou estadual, exigirá do proprietário ou possuidor rural a inscrição do imóvel. Identificação, comprovação. A inscrição do CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais? Isso é falso, pessoal. Eu já afirmo para os senhores, é falso. Aqui, a inscrição do CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro, prorrogável por mais um ano. Vamos lá. A inscrição de imóveis é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, sendo de incumbência dos oficiais de RI sob pena de responsabilização civil e funcional. E me equivoquei. É porque é outra coisa. Eu estou confundindo com o georreferenciamento, que tem um prazo e que nem todas são obrigadas a promover o georreferenciamento. Aqui no CAR, o parágrafo 3º diz que a inscrição do CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais até 31 de dezembro de 2017. Prorrogável por mais um ano por ato do chefe do Poder Executivo, correto? Mas não é incumbência dos oficiais do RI, não tem essa incumbência, que a inscrição é obrigatório, né? Quem vai promover essa inscrição é o próprio proprietário. Não faz sentido o RI ser responsabilizado pela inscrição no registro, né? A inscrição no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Quem promove o cadastro ambiental, o registro do Cadastro Ambiental Rural, a reserva legal, é o proprietário. Então, a letra E está equivocada. 6, letra B. Para quem está estudando aí direito ambiental, consegue fazer bem essa questão.
Letra 7. Sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Paraná. Assinale a alternativa correta. Eu vou voltar lá, então, para o nosso Código de Organização e Divisão Judiciárias. São órgãos do Poder Judiciário. Foi isso aqui que eu falei lá no nosso primeiro encontro. Eu fiz uma cartolina, né, na verdade, ficou um esquema numa cartolina amarela. Eu me lembro dessa cartolina até hoje. Vamos lá. Quais são os órgãos? Os senhores vão ter que saber todo esse código aqui. São órgãos, é o artigo 2º, órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Tribunal de Justiça, tribunais do júri, juízes de direito, os juízes de direito substitutos de entrância final, os juízes substitutos, os juizados especiais e os juízes de paz. Correto? Tranquilo, letra A, artigo 2º do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Letra B. A expedição de certidões não poderá exceder o prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade do serventuário, do funcionário da Justiça ou do agente delegado, ressalvado o caso de comprovado acúmulo de serviço. Pessoal, correto. Isso aí é o artigo 240. Então, vamos lá no artigo 240. A expedição de certidões não poderá exceder o prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade do serventuário, do funcionário da Justiça. Cada um tem uma atribuição. Eles não se confundem, né? Nós temos o serventuário, nós temos o funcionário da Justiça e nós temos o agente delegado. Ressalvado o caso de comprovado acúmulo de serviço. Ponto. Tá certo, isso é verdade. Letra C. É vedado ao presidente do Tribunal de Justiça designar juízes de direito da comarca da região metropolitana de Curitiba para atuarem junto aos órgãos superiores do TJ? Isso é falso. Artigo 3º, parágrafo 1º. Então, F, vamos lá no artigo 3º. O presidente do TJ pode designar, sim, juízes de direito da comarca da região metropolitana para atuarem junto aos órgãos superiores do TJ. Isso é verdade. Então, artigo 3º, parágrafo 1º, desautoriza a letra C. 7, letra D. Com garantias de vitaliciedade, os juízes de última entrância serão promovidos ao cargo de desembargador pelo presidente do TJ nas vagas correspondentes à respectiva classe por antiguidade e merecimento, alternadamente. Correto. Isso é verdade, é o artigo 5º aqui do nosso código. Vamos lá? Os juízes de última entrância serão promovidos, né? Ao cargo de desembargador pelo presidente do Tribunal de Justiça nas vagas correspondentes à respectiva classe por antiguidade e merecimento, alternadamente observado o disposto no artigo 6º desse código. Então, estamos corretos. E, letra E, no Paraná, a Corregedoria Geral da Justiça tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e do serviço do foro extrajudicial. Artigo 14. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês a foto desse, porque esse quadro que eu fiz é exatamente essa questão, ó. Se vocês estiverem aí, Fernanda, você que está sempre aí, deixa eu tirar esse quadro aqui e esse daqui. Artigo 14. A Corregedoria Geral da Justiça tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e dos serviços do foro extrajudicial. A Corregedoria Geral tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e dos serviços de foro extrajudicial. Terá sua competência e atribuições estabelecidas no RI. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa foto aí no grupo e vou colocar ela aqui para nós revermos, né, essa estrutura. Ah, Celso, você mandou aqui para a gente? Outra coisa, né? Depois eu olho o que é isso exatamente. Vamos lá, deixa eu pegar a foto desse nosso quadro. Foi lá no início de janeiro, dia 3 de janeiro, foi o primeiro quadro que eu mandei para vocês.
Foi o código do curso do Projeto Paraná. Só vim aqui nas mídias do grupo e eu vou ver a primeira mídia que eu mandei para vocês. Vamos lá, uma das primeiras. Aqui. Vou mandar para vocês agora. Vou mandar para a Fernanda, para a Claudete, o Celso, Projeto Paraná, para a Josélia, para a turma. Ok. Enviando a mensagem, mas eu vou conseguir abrir essa mensagem aqui. Vamos lá, esse quadro é importante. Deixa eu Receberam aí? Vamos lá. Vamos. Olha só. Salvar cópia. Esse é o quadro que eu mandei para vocês. Deixa eu mandar aqui, publicar. Eu vou abrir ele aqui agora. Agora eu venho aqui no grupo do WhatsApp. Vamos lá, stop share, deixa eu só me... Web, WhatsApp. Foto. Essa foto aqui, ó, tá vendo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, artigo 14. No dia 3 ou no dia 4 de janeiro eu fiz esse quadro. Olha só, Celso. Você se lembra? Corregedoria Geral de Justiça, artigo 14. E eu ainda falei, olha, quem encabeça a Corregedoria Geral de Justiça é o Corregedor Geral de Justiça. Vocês estão observando aqui? Incumbência fiscalizar os magistrados e as serventias do foro judicial e extrajudicial. Não é isso que ele está falando? No Paraná, a Corregedoria Geral de Justiça tem como incumbência a fiscalização permanente dos magistrados, das serventias do foro judicial e extrajudicial. Correto? Serviços auxiliares. A outra pergunta que caiu e eu coloquei aqui, ó. E o Corregedor-Geral de Justiça vai realizar correções tanto ordinárias como extraordinárias, né? Se, por um lado, a Corregedoria-Geral de Justiça tem por competência e atribuição o regimento interno, as competências e atribuições da Corregedoria-Geral de Justiça estão previstas no regimento interno. As competências e atribuições do Corregedor-Geral de Justiça estão previstas no regimento interno. Artigo 118. Serviços auxiliares. Serviços auxiliares. Quem são os serviços auxiliares do Poder Judiciário? Os funcionários da Justiça, os serventuários da Justiça, do Foro Judicial, e eu ainda coloquei aqui, senhores, o artigo 123, artigo 119, artigo 120, e ainda coloquei agentes do Foro Extrajudicial, notas, protesto, RI, o RTD, RCPJ, o RCPN, oficiais de registro de distribuição, oficiais distritais. Fiquei feliz com esse quadro, hein? Esse quadro resolveu aí, ó, duas questões. Nos ajuda com duas questões. Então, 7, letra C, é incorreta, porque ele pode se designar. E a letra E, atribuição, nós temos no artigo 14, 7, eu atribuo essa letra 7, essa questão 7 uma questão fácil. 8, o Funrejus. O Funrejus, ele tem por finalidade suprir o Poder Judiciário estadual com recursos, etc. E eu tive uma aula aqui no final, vou parar de compartilhar isso aqui. Eu tive uma aula, Celso, não sei se você se lembra, eu acho que você estava presente nessa aula do Funrejus.
eu, a Lorena, o Mário, a Fernanda, eu fiz um esquema sobre esse FUNREJUS. A gente falou sobre uma aula sobre o FUNREJUS inteira. Inclusive, a Lorena não está aqui hoje, mas graças a uma pergunta dela que a gente falou sobre o FUNREJUS. O Mário, que não está perdendo uma aula, ele acompanhou, ele é testemunha. Tem gravado também, né? A gente falou tudo sobre o FUNREJUS. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão, mas essa questão é difícil. Essa questão é difícil. Né, Mário? Você lembra do FUNREJUS, que nós falamos sobre isso? Órgão. Se você já soubesse, questão específica, órgão, eu falei, não é órgão, ele tem uma personalidade jurídica. Aí a gente fez uma interrogação, mas que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Porque, a princípio, né, tem todas as características de um órgão, mas é definido como personalidade jurídica, Constitui receita do FUNREJUS, o que é para marcar correta? O saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, disponível ao final de cada exercício, deduzido o valor inscrito em restos a pagar? Pessoal, é quase isso. É quase isso. Artigo 3º, inciso 2, vamos lá na Lei 12.216. Então, a gente vem aqui na nossa lei. Eu vou sair aqui. Vamos ver se eu acho essa lei aqui, se é essa aqui mesmo. Essa é do CAR. Eu marquei FUNREJUS. Vamos lá, o FUNREJUS. Não é essa aqui a tabela, não. FUNREJUS. Lei 12.216. Todo mundo aí na Lei 12.216. Artigo 3º, ó. O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário tem por finalidade suprir o Poder Judiciário. Eu ainda falei quais que seriam as despesas, né? Quais seriam as despesas e depois quais seriam as receitas, né? Vamos lá. São receitas, né? São receitas. Saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Poder Judiciário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não, fiquei muito feliz de ter podido falar isso aqui, né? E caiu uma questão na prova. Constituem-se receitas do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Poder Judiciário. Disponível ao final de cada exercício, deduzido o valor inscrito em restos a pagar. Eu ainda falei assim, pessoal, isso é contabilidade pública. Eu ainda fiquei falando um tempo sobre o balanço patrimonial. Vocês se lembram que eu falei sobre a receita, a despesa? Eu falei sobre o balanço patrimonial em outro momento, mas aqui eu fiquei falando, olha, a receita encerra o saldo, encerra num período, você lança para o ano seguinte como receita. Então é isso aí, saldo financeiro resultante da execução disponível no final de cada exercício. Beleza, essa não tinha como errar, tranquilo. Letra A, fundamento do artigo 3º, inciso 2 da Lei 12.216. O FUNREJUS é órgão? Não, porque artigo 8º. O artigo 8º fala que ele é pessoa. Artigo 8º, ele fala que é pessoa. Então, a gente aqui, o fundo será dotado de personalidade jurídica, e nós sabemos que órgão não tem personalidade jurídica. Então, a letra A e a letra B, a gente já tirou, porque a gente sabe que não está correta. Os integrantes do Conselho Diretor do FUNREJUS recebem retribuição pecuniária pelo exercício de suas atribuições, de suas atividades no Conselho? Pessoal, um dos decretos que vem regulamentando essa lei é o Decreto Judiciário 153/99. No artigo 42 desse Decreto Judiciário, nós temos uma disposição expressa no sentido que é vedado esses integrantes do Conselho Diretor do FUNREJUS receber qualquer tipo de retribuição pecuniária, correto? Decreto Judiciário 153/99. Não pode receber. Difícil, isso aqui já estava difícil, mas, enfim. O traslado da escritura pública somente deve ser entregue às partes depois de comprovado o recolhimento devido ao FUNREJUS, sendo obrigatório constar referência expressa relativamente ao recolhimento do FUNREJUS no corpo da escritura em letras legíveis. Pessoal, isso também era difícil. Por quê? Porque isso está previsto numa instrução normativa número 2 de 99.
que é o anexo O do FUNREJUS. Eu vou abrir aqui para os senhores observarem. O anexo O, vamos lá. Eu vou abrir aqui para os senhores o anexo O do FUNREJUS e vou lá no artigo 3º. Está aqui bem pequeno. Ele não abre mais, não tem problema não. É o artigo 3º, constituir receitas. Vamos lá. Qual que é o artigo mesmo? Anexo O. Não é esse aqui, não. Ah, não, é lá no final, quer ver? Não, eu estou no anexo, eu não estou no anexo O, no anexo O é aqui embaixo. Isso aqui são os anexos, tudo que trata do FUNREJUS. Instituição normativa 1, qual que é a instituição normativa? É a 2. Vamos lá. Essa aqui, ó. Difícil isso, muito difícil. É obrigatório aos notariais e registradores no preenchimento especificar número de ato, folhas e livro, tudo bem. Na hipótese de não incidência referente à justiça e outras especificadas, deve ser anotada a observação no corpo do ato. Não há necessidade de referência expressa relativa ao recolhimento do FUNREJUS no corpo da escritura, devendo um comprovante ser apresentado antes da entrega do traslado. Da entrega do traslado. Então, essa aqui é a... Eu vou até salvar isso aqui, como os anexos, eu vou mandar no grupo para os senhores terem esse arquivo, porque ele é até difícil de localizar aqui naquela... Habilitar salvamento. Vamos salvar aqui, anexos do FUNREJUS. Salvar. Salvar como? Adicionar o local. Vamos lá. Salvar aqui de uma vez, para depois eu ter área de trabalho. Aqui eu tenho modelo de contrato. Anexo O do FUNREJUS. Ótimo. Assim. Tranquilo? O percentual de 0,2 sobre o valor do título, agora eu vou sair daqui e vou voltar lá para a nossa... Isso aqui também eu vou sair e vou voltar lá para a nossa lei, correto? Lei 2.216. Isso aqui também é difícil. Então, essa questão eu achei difícil, porque os senhores vão entender. Nós temos aqui o seguinte, que são receitas do FUNREJUS. Quais são as receitas do FUNREJUS? Aí nós temos várias, correto? 0,2% sobre o valor do título, nos termos do inciso 7º, são receitas do FUNREJUS, 0,2% sobre o valor do título do imóvel ou da obrigação nos atos praticados pelos cartórios de protesto de títulos, RI, tabelionato, limitado ao teto máximo de recolhimento para o triplo do valor máximo das custas fixadas no regimento de custas. Observando, letra A, B, não está sujeita a esse pagamento. E aí a gente vai lá no item 15. O imóvel comprovadamente destinado à residência do funcionário público. E aí a resposta correta da letra da 8º é o percentual de 0,2 sobre o valor do título de imóvel de obrigação nos atos praticados pelos cartórios de protesto, RI e notas, não será exigido para imóveis comprovadamente destinados à residência de servidor público. Correto? Pessoal, é o seguinte, já são 8h58, nós começamos a nossa aula às 19 horas, eu vou parar aqui, stop share, e eu vou conversar com vocês e eu vou convidá-los, caso os senhores queiram, a gente continuar a nossa correção amanhã, às 19 horas. Hein, Celso, o que você está achando? Vamos conversar aqui que eu quero escutar o que vocês têm a me dizer.
É muito bom você fazer a correção da banca, vamos dizer assim. Então, essa linha da banca eles devem seguir na segunda fase também, nessa mesma Exato. não muda. Então, por isso que é importante corrigir. Muito importante, porque o que a gente está vendo aqui na primeira fase pode ser cobrado e provavelmente vai ser cobrado na segunda fase. Então a gente já está sabendo qual que é o Código de Organização e Divisão Judiciárias imprescindível, um rejus imprescindível, nós conhecemos a legislação, reserva legal, CAR, são questões mais complexas, não muito trabalhadas. Isso aí, deixa eu perguntar aqui. Então, Eu acho que esse último anexo não foi para o grupo, pelo menos não vi aqui. Não, esse anexo, na verdade, a gente não chegou a falar sobre esse anexo, não, Celso. Infelizmente. A gente falou sobre o FUNREJUS, mas não falei sobre os anexos. Muita coisa. Eu vou mandar para vocês aí. Inclusive, Deise, o que você achou da prova? Qual que é a sua experiência? Você é titulado no cartório? Não, primeira vez que eu faço concurso. Ah, Eu fiquei 5 anos, assim, divorciada do direito. Estou voltando agora. E me surpreendi com a minha nota. Logo de cara, assim, eu considero uma boa pontuação, né, para quem está voltando agora. Então, e esse feedback do senhor é muito importante, porque a gente acaba vendo onde errou e por que errou e não errar mais, né? É muito gratificante. Ô Deise, você por acaso estudou o provimento, o código de normas de organização, o código de normas é uma coisa, e o código de organização e divisão judiciárias, você estudou essa legislação? Então, eu na verdade fiz a EMAP, a Escola de Magistratura, 2 vezes, né? Em 2012 e em 2017. Então, assim, um pouco do conhecimento da organização judiciária eu tenho, sabe? Ah, ótimo. Mas, assim, eu li o Código de Normas do Foro Judicial completo, inteiro, assim, inclusive com o Celso também, até a última hora da prova, ali antes da prova. Eu acho que isso contribuiu bastante, assim, sabe? Ah, que bom. Aqueles esquemas que a gente fez na aula, antes da prova, eu mostrei para a Deise, ela leu da organização judiciária, acho que ajudou um pouco, né? Foi sim, Celso. Que bom, Deise. Então tá. Deise, então você continua amanhã com a gente às 19 horas, tudo bem? Continua. Então tá. Deixa eu perguntar aqui para o Mário como é que ele tá, como é que ele está se sentindo. Mário, você quer falar alguma coisa com a gente? Não, tranquilo. Tá joia, tá legal. A gente vai vendo onde errou. Eu, na realidade, eu pequei, como eu te falei, né? Foi uma das primeiras provas que eu fiz e eu pequei no tempo. Né? E chegou num momento ali que, efetivamente, as que estavam dando para... O que eu fiz? Eu peguei primeiro o notarial, registral, comecei a fazer, né? Depois pulei para o civil. E aí, quando eu olhei, já não dava mais tempo para nada, né? Porque é aquelas questões que você colocou agora, né? Esquece o cabeçalho, vai direto na pergunta, essas coisas que comem tempo, né? E essa prova foi uma prova típica que eles colocaram 5 respostas ao invés de 4, né? Então já toma mais tempo. Né? E as perguntas e respostas eu achei um pouco extensas. E aí chegou numa hora lá que eu falei até com o Celso, eu peguei o cartão e saí chutando sem olhar até a pergunta, sem ler, sem nada. Saí chutando para completar, para poder entregar o cartão. Mas não achei que foi ruim, não. Achei que foi legal e estou animado. Estou animado. Acho que eu acho que, como são muitas vagas, as pessoas... O que conta, na verdade, agora é a segunda etapa. Quem fez 50 pontos, na minha opinião, já está dentro desse concurso. Essa prova foi muito difícil. Quem fez 50 pontos já está dentro do concurso. São 2.200 vagas, 50%. Eu não cheguei a isso, não, cara. Eu chutei mal aberto. Eu acho que eu estou chutando errado aberto. Eu fiz 30 e pouco, 35, acho, alguma coisa assim. Entendi. Não fiz mais que isso, não, entendeu? Foi uma coisa assim, bem para começar. Mas eu também achei que estava bom, Joaquim, porque na realidade a única coisa que eu estudei foi o que eu estudei com vocês.
né? Que foi o notarial e uma pincelada no código de norma, né? Eu comecei a estudar basicamente o quê? A gente começou 1 mês e meio antes da prova, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Que efetivamente nós começamos a fazer aquele empenho de todo dia, da aula legal. Então, para mim, eu achei que foi legal, Acho que faltou foi eu ter estudado mais tempo. Se eu tivesse estudado mais tempo e ter essas manhas que você passou agora, né? Pode contar que na próxima eu não vou ler cabeçalho, eu vou direto na pergunta e vou sair. Entendeu? Para economizar tempo. Porque realmente, na hora que você chega, você perde a noção do tempo fazendo a prova. E aí isso eu acho que me pegou legal. E a gente só vai agregando essas informações, esses conhecimentos, e cada vez é uma escada, né? Com certeza, né? Até porque a gente está falando com um pessoal que é gabaritado nisso, né? Então... Bom, Mário, olha só, a Lorena, ela começou a estudar praticamente agora em outubro, agosto, setembro. A gente fez um estudo no final do ano do Código Civil. A gente estudou todo o Código Civil, mas com muita profundidade e muita repetição. A Lorena fez uma nota, um período curtíssimo. Ela fez 63 ou 64. É uma nota muito boa para quem começou a estudar para um concurso há menos de 3 meses, 4 meses. Correto? Bem bacana. Então, você aí... tem aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas você agora vai melhorar também o direito civil, que é a base desse nosso concurso, é o direito civil e o direito notarial, que é o que a Lorena e a Fernanda já vinham fazendo, né, Celso? Essa parte de direito civil e notarial, somando com o constitucional e administrativo, dá 80% do concurso. Sabendo isso aí, dá praticamente para fazer a prova, né? Porque... mesmo que você erre tudo de penal, de processual penal, ainda assim, se você souber bem o civil, vai. Correto. Então tá, pessoal. Vou agradecer aqui a presença do Gustavo Aquino. Gustavo, então amanhã a gente se fala, tá? Às 19 horas, o Charles também, que está lá no Ceará. Aí amanhã a gente encontra às 19 horas e a gente continua com a nossa resolução, tá? Não é uma questão, não é fácil, não é simples, porque as questões, os senhores podem observar, são complexas, né? Então a gente vai na legislação, dá a fundamentação, mas amanhã às 19 horas a gente encontra de novo. Gustavo, me manda, por favor, um oi com um número, para eu salvar o seu número na minha agenda aqui, Gustavo, por favor. O do Charles eu tenho. Eu não tenho o seu. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite.